Oi, Margarete. Ei, tudo bom? Tudo ótimo, tá me ouvindo? Tô sim, tô te ouvindo. Que bom. E Tá aí? boa altura assim? Tá bom, tá ótimo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite. Já estamos ao vivo no Facebook. Margarete, você tem o suporte está aqui hoje à noite ou não? Tem o quê? Suporte? Temos o suporte hoje à noite? Não, não temos. Ok. Então, já tem algumas pessoas aqui entrando, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você como co-host, ok? Ok. Para ajudar aqui na entrada. Uhum. Ok, vamos lá. Temos 3 minutos, tá? Ótimo. Ok, tá pronto, Marcelo? Prontíssimo. Ok, perfeito. Beth está aqui, que bom. Oi, Beth, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Vou passar. Hoje eu não vou poder ficar até o final, não, mas eu dei uma passadinha aqui. Que bom que você veio. Que bom. Vou ligar aqui a televisão. Muito. Marcelo, como tá o tempo aí? Tá chuvoso, o que é ótimo que nós estávamos numa estiagem. Então a vinda da chuva é muito boa. Estava tendo até racionamento. Você está onde, Marcelo? Curitiba. Ah, que delícia. Aí vai entrar inverno, já é friozinho, né? Sim. Aliás, hoje não choveu, mas ontem choveu bastante. Aqui já está verão, né? Que delícia. Eu estive aí em janeiro.
Ai, frio. Não, em New Jersey, tô falando? Boston, New Jersey. Uhum. É Nova York. Teve em Nova Nova York. York. Uhum. É. Aqui eu fiquei impressionada que dei um pulo na praia aqui, que abriu a praia, estava tão cheia que eu me assustei. Estava muito cheia. Nossa. E a vida está normal aí com a praia? Ué, agora está começando, né? Abrir tudo. Até médico já abriu, até meu dentista já está abrindo. Eu não sei aí em Boston. Como é que está aí em Boston, Margarete? Aqui ainda está um pouco devagar, mas hoje eu vi mais movimento, mas com a abertura da semana passada em algumas coisas, aumentou os casos. Isso que eu fico preocupada. Eu fiquei assustada, porque geralmente eu ia à praia, fazia até yoga na praia, tipo, segunda, terça-feira estava vazio. Terça-feira parecia feriadão, domingo, de tanta gente que tinha. Isso me preocupa, sabia? Preocupa porque não sei como é que vai ser. Vamos ver. Então tá na hora. Então, vamos lá, gente? Olha, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Mostra Sua Cara hoje. E nós estamos aqui com o artista plástico contemporâneo Marcelo Conrado. Marcelo Conrado é formado no Centro Juvenil de Artes Plásticas de Prudentópolis, no Paraná. Conrado foi depurando seu estilo e tem duas fases distintas. A fase inicial, cromática, com intensidade de cores, e a fase em preto e branco, onde ele consegue impor um novo percurso. O artista questiona, por meio de sua obra, a autoria na arte. Ele é doutor em Direito pela Universidade do Paraná, Federal do Paraná, e professor da mesma universidade. A exposição que fez reúne reflexões próprias de suas duas vertentes profissionais. E ele faz a questão o que é original na arte. E temos aqui uma discussão sobre os conceitos de autoria, anonimato, apropriação e originalidade na arte. Então, Marcelo Conrado, seja bem-vindo a esse bate-papo, a essa sala. Hoje essa sala é sua, entendeu? Hoje é um dia que você pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto que você fez, e essa exposição, e também um pouquinho da sua trajetória, né, desde Prudentópolis a todas as cidades do mundo que você já foi, já expôs. Seja bem-vindo, mostra a sua cara. Muito obrigado, Cid, pelo convite, por esse projeto de fôlego que vocês estão fazendo, que é um projeto praticamente diário. E é uma satisfação imensa estar com vocês. Eu já vi que você fez uma pesquisa da minha vida. Também uma alegria receber esse convite da Margarete, que é uma pessoa que eu admiro muito. E, aliás, nós tivemos juntos poucas oportunidades. Nós nos conhecemos numa galeria em Nova York, na abertura de uma exposição. Aí, em uma oportunidade que eu estive nos Estados Unidos, eu fui um dia visitar a Margarete em Boston, mas é daquelas pessoas que a amizade ela é muito maior do que um contato físico. Então, a Margarete parece que eu sou amigo dela desde a infância. Obrigada. Então, conta um pouquinho para a gente como foi essa sua trajetória. A Prudentópolis fica na parte oeste do estado do Paraná, correto? Fica no centro do Paraná. No centro do Paraná. E como é que foi? Como é que foi a sua trajetória lá? Quem que te influenciou? Como é que foi na escola? Entendeu? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente poder divagar na vida de Marcelo Conrado. Bom, antes de começar, eu queria aqui registrar uma presença, um agradecimento à Zilda Fraletti, que é a minha galerista em Curitiba, que é a galeria que é a primeira galeria de arte contemporânea que nós tivemos em Curitiba, que tem mais de 30 anos, acho que 35 anos de existência. E eu comecei minha carreira em Prudentópolis, que é uma cidade pequena, uma cidade que tem em torno de 50 mil habitantes, sob orientação de um padre e de uma freira. Então, é uma cidade que tem uma religiosidade muito forte. E aí eu comecei fazendo aulas de pintura de ícones.
que é uma pintura iconoclasta, que tem toda uma história de uma arte sacra. Uhum. E aí, depois eu fui para o Centro Júnior de Artes Plásticas, depois eu fui para Curitiba, aliás, eu vim para Curitiba e eu tinha um objetivo. Eu gostaria de fazer um curso de Direito. E Uhum. eu tinha uma certeza que, em algum momento, eu gostaria de unir a arte com o direito. Esse foi o meu propósito. Eu me formei em Direito e eu fiz tanto a graduação, quanto o mestrado, quanto o doutorado em instituições públicas, em universidades estaduais ou federal. Uhum. E essa união ela aconteceu muito no doutorado, quando eu fui escrever uma tese sobre direitos autorais. Até essa pesquisa chama-se A Arte nas Armadilhas dos Direitos Autorais. Hum. Foi nessa pesquisa que eu acabei encontrando relações que pudessem também estar presentes na minha carreira de artista. E aí eu trouxe até algumas imagens hoje de uma exposição que eu realizei, que foi a última exposição que eu fiz, que aconteceu no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Então, essa pesquisa é uma pesquisa para se dizer o que é hoje autoria, quem é o autor de uma obra, se alguém pode delegar a execução de uma obra, terceirizar essa execução, se nós podemos encomendar uma obra, se nós podemos ter uma ideia e pedir para que uma pessoa faça, Uhum. como é que ficam as obras que são anônimas, como é que são as obras que não têm um suporte físico, o que é original na arte? Será que existe uma originalidade num conceito, talvez até romântico, que nós podemos pensar? Será que o artista pode se apropriar de obras de outros artistas? E, aliás, Uhum. essa pesquisa teve muito uma busca em casos norte-americanos. Os Estados Unidos hoje é um país muito forte nessas discussões. Uhum. Harvard, inclusive, vocês estão aí do lado de Cambridge. Tem vários artistas que hoje são expoentes no mundo, mas que têm essas questões, inclusive jurídicas, são artistas que são processados hoje, como o Jeff Koons, que é um artista americano, o Uhum. Damien Hirst e outros artistas que nós vamos ter aí, o Robert Rauschenberg já foi processado, nós temos discussões jurídicas sobre o Andy Warhol. Isso tudo me interessou, não só do ponto de vista acadêmico, mas Uhum. também para eu inserir isso dentro da minha trajetória artística. Ótimo. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Paul Klee, que diz que a arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Eu acho que isso talvez esteja a essência da arte. Como que nós temos que ver o mundo? E até nesse momento, acho que nos ajuda muito é a arte, o acesso à arte que nós temos, e até o momento de se pensar se nós estamos talvez num segundo momento da reprodutividade técnica, porque na verdade o mundo hoje é todo à distância, todo remoto, nós estamos numa reunião aqui remota, essas questões presenciais hoje em alguns lugares começam a retomar e outros não, mas esse conteúdo da arte hoje é muito importante para nós. E essa pesquisa que eu fui fazer, eu fui verificar se a lei dos autorais ela é uma lei que ainda pode ser aplicada hoje, ou se ela está em sintonia com o que pensamos da arte ou não. Então, por exemplo, o que é uma obra? Eu trouxe aqui uma imagem do Anish Kapoor, que é um artista que mora em Londres. Essa é uma exposição que ele fez no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, que é uma escultura. Mas é uma escultura feita de vapor. Então, nós pensamos muito na escultura no material, na sua materialidade, no cobre, no mármore, na madeira, Uhum. e é uma escultura praticamente que ela tem uma certa imaterialidade. Quando você chega perto, ela quase desaparece. E como proteger uma obra dessa? Uhum. Como está no acervo? Como pensar uma obra dessa no acervo de uma instituição? Tudo Uhum. isso perpassa por questões jurídicas. Mas o que me interessa, no primeiro plano, quando eu fui pensar e fui fazer o doutorado, se o artista pode delegar a execução de suas obras ou não, se ele pode se apropriar. E quando a gente se apropria, na verdade, ele até está ressignificando o mundo. Quando ele pega Uhum. alguma coisa que ele traz para sua obra, um objeto, alguma coisa, ele está dando outro sentido àquilo. Quando eu fiz algumas falas, eu gosto muito de usar uma situação de um artista. Um artista que nasceu em Israel, é um jovem artista, e ele se apropriou de fotografias que as pessoas publicaram em suas redes sociais.
E aí isso vai trazer questões, não só questões jurídicas, mas questões éticas, de qual que é, o trabalho desse artista. E aqui um ponto interessante é quando nós pensamos no ateliê do artista, aqui o aparelho celular ou o computador do artista passou a ser o seu ateliê. Então nós temos esse espaço em Berlim, que é o Memorial do Holocausto, que foi inaugurado em 2005. Teve até uma participação nesse projeto do Richard Serra, que é um artista norte-americano, e são 2.711 blocos de concreto que traz uma certa intranquilidade, que é um monumento para homenagear as vítimas judias do Holocausto. E o artista se interessou por uma questão. Muitas pessoas vão até esse lugar e fazem selfies. E aí eu tenho aqui uma imagem do artista, do jovem artista, que é o Sharak Shapira, e ele fez um projeto, esse projeto é de 2017. Ele chamou esse projeto de Holocaust. Yolo é uma expressão em inglês que significa só se vive uma vez, e caust do Holocausto. E aí ele foi em redes sociais e ele pegou imagens de pessoas, como por exemplo essa, que talvez não tenham um comportamento adequado quando nós pensamos qual que é o sentido desse memorial, qual que é o sentido desse espaço. A cultura da exposição, a cultura da selfie, a cultura da sempre estar feliz, sempre estar nos melhores momentos, isso incomoda. E o Sharak Shapira, que é o artista, ele é de Israel, então acho que a origem dele diz muito sobre ele e sobre esse local. E o que esse artista faz? Ele retira das redes sociais essa imagem e aí, por meio de uma construção digital, ele transfere esse selfie, essa pessoa, para um outro contexto, para se dizer o que essa pessoa está fazendo com a memória de todas essas vítimas do Holocausto. É muito forte, né, Marcelo? É muito. Eu não conhecia esse trabalho, é uma coisa muito. Ele é tão forte que depois que ele iniciou, teve várias repercussões, porque ele foi muito. Em poucos dias, ele teve o site dele teve 2.500.000 visualizações. Essas fotos foram compartilhadas e dizem respeito não só à imagem das pessoas, ou seja, de imagem, que ele se apropriou disso, mas também sobre a identidade das pessoas. Algumas pessoas tiveram suas fotos expostas e houveram comentários de que essas pessoas estavam denegrindo a memória do Deus mortos e assim por diante. Então, até pela repercussão que nós vamos ter disso, e essa obra até eu trouxe, eu costumo usar muito dela, porque vai falar de limites éticos e jurídicos de um artista. Até onde o artista pode ir, até onde o artista pode se apropriar. Eu trouxe mais algumas imagens que esse artista utilizou. Todo esse projeto foi feito de uma maneira digital. Isso também me interessou, porque hoje nós estamos numa pandemia que também o nosso acesso é por meio de um processo digital. Outras imagens aqui de pessoas. E um ponto interessante do trabalho desse artista é que ele não pede autorização, ele não pedia autorização para as pessoas para utilizar a imagem. Ele pesquisava essas imagens nas redes sociais e aí ele fazia esse trabalho de confronto entre duas imagens. É uma questão que vai também relacionar a questão da arte com o que é original, o que não é original, até onde, quais são os nossos limites que um artista pode trazer, mas eu trouxe isso só para situar, no caso do Amish Kapoor e do projeto de Holocausto, para dizer o que é a originalidade, o que é a obra hoje, qual que é o suporte dessa obra. Bom, o ano passado, então, eu fiz uma exposição no Museu Oscar Niemeyer, que foi uma exposição individual, teve a curadoria da professora Maria José Justino. E aqui está a imagem do museu, até concomitantemente à exposição, nesse primeiro espaço aqui chamado de olho, teve a exposição do Ai Weiwei, que é a exposição raiz. A exposição, que foi feita por meio de Lei de Incentivo à Cultura, o título dela foi Original. Até uma aluna perguntou, ela só poderia ser um professor para colocar uma pergunta no como título de uma exposição. Essa exposição, também em seguida, uma parte dela foi para uma outra exposição, junto com uma artista aqui do Paraná, que é a Juliane Fugante, que ela é a professora da Escola de Música e Belas Artes do Paraná,
e essa exposição, através da imagem, ela integrou o circuito internacional da 14ª Bienal Internacional de Curitiba, e essa exposição foi na Maison de Portugal, em Paris, que inclusive integrou a Noite Europeia dos Museus, que foi uma noite que todos os museus estiveram abertos para visitação. Aqui tem até uma divulgação que foi feita previamente na abertura da exposição. E aqui uma foto da abertura que nós tivemos. Aqui, inclusive, no centro aqui a artista é a Juliane Fugante. E essa exposição do Museu Oscar Niemeyer também ela foi produzido um catálogo, o próprio museu produziu esse catálogo, e esse catálogo ele acabou não sendo lançado ainda, nós estávamos prevendo uma data de lançamento quando surgiu a pandemia, mas ele já está disponível, inclusive, em algumas instituições, alguns museus, algumas bibliotecas de Nova York. E o que nos deixou muito feliz é que, recentemente, agora em abril, a publicação de Art Newspaper, que é uma publicação de Nova York e de Londres, incluiu a exposição no ranking das exposições mais vistas do mundo em 2019. Nós tivemos essa exposição abriu no dia 11 de abril e foi até dia 18 de agosto. E nesses meses nós recebemos 120.529 visitantes. E isso fez com que a exposição integrasse esse ranking das exposições mais vistas no passado no mundo. Também, há poucos dias atrás, a exposição foi inserida pelo Museu Oscar Niemeyer no Google Art and Culture. Na história do museu são 3 artistas paranaenses que integraram esse projeto, e a exposição é uma dessas exposições, que foi aqui há poucos dias, que pode ser acessada, então, remotamente através do Google. Aqui nós temos uma imagem da entrada da exposição, e aqui nós temos uma vista panorâmica da exposição. Até você comentou, Cid, até a Margarida também me conhece como um artista que trabalha com pintura. Eu acho que o meu DNA é na pintura. Eu comecei na pintura e eu me identifico com a pintura, muito embora essa exposição também tenha fotografia, mas eu não sou fotógrafo, nem tenho esse interesse. Até eu fiz um curso de fotografia de 6 meses e a conclusão que eu cheguei é que a fotografia não é para mim. Então, até eu vou falar daqui a pouquinho como é que eu faço uma exposição de fotografia sem ser fotógrafo, e, aliás, eu só consigo tirar fotos com o aparelho celular, mas vai ser tudo um trabalho de coordenação, de apropriação, que nós vamos ver logo em seguida. Então, a primeira parte da exposição são pinturas em grande formato, que tem muito uma recorrência aí do expressionismo abstrato e até mesmo do Jackson Pollock, que eu sou apaixonado por esse artista americano, pelo Willie de Kooning e tantos outros. E é uma parte da exposição que ela é dedicada muito a uma questão de onde surgem nossas ideias. Quais são as nossas influências? Ou seja, quem inventou o Action Paint? Quem pode fazer o Action Paint? E é uma pintura também, até pelo material que eu utilizo, que é o nanquim, que tem muita relação com a escrita. Cada um de nós tem uma maneira de escrever, tem uma caligrafia que nos identifica, tem uma assinatura que só pertence a nós. E eu lembro que quando eu comecei a pintar e fui para uma fase do expressionismo, teve um orientador que disse: o nosso tamanho é o tamanho do nosso gesto, até onde o nosso gesto vai. Então, todas essas pinturas, elas têm o mesmo tamanho. Elas têm na horizontal 1,96 m, que é exatamente a minha envergadura. Se eu abrir os braços como um Cristo Redentor, vai ser esse o tamanho dos trabalhos, que é uma questão de uma certa identidade que eu vou ter do meu tamanho, até onde o meu gesto vai. E nós pensamos muito com a curadora numa maneira de como é que nós podemos expor essas pinturas, e nós queríamos, já que é uma pintura que ela é toda gestual, nós pensamos em expor até mesmo como uma escultura, em que o visitante tivesse que circular entre elas. Então, todas as pinturas ficaram suspensas para que o público pudesse visitar.
Tem aqui uma foto da abertura da exposição, e aí dá para ver que as pessoas conseguem circular. Essa aqui é a primeira imagem que nós vamos ver, a primeira obra, e aí elas são frente e verso, uma pintura está na frente e outra está ao lado, elas foram suspensas. E aqui esse trabalho envolveu um engenheiro e um arquiteto e uma arquiteta. Aqui nós vemos uma vista também geral da exposição. E o que a gente pensou também é que essas pinturas têm uma certa continuidade. Talvez ela esteja limitada pelo seu tamanho físico. Mas é interessante observar numa imagem como essa que as linhas elas passam de uma obra para outra. Elas têm uma continuidade quando você vê ela em vários planos. Isso também nos interessou na hora de pensar como é que nós poderíamos expor. E o sentido que tem essas pinturas é muito o sentido das nossas vidas. Então, esse trabalho gráfico que é feito, quer seja por nanquim ou por tinta, eles são trajetos, são caminhos. E nós temos caminhos nas nossas vidas. Nós definimos nossos caminhos, por onde a gente vai. E a gente deixa marcas. E essas marcas têm muita uma relação com essas pinturas. Em algumas pinturas, como por exemplo uma que está aqui à esquerda, em alguns momentos, isso é muito proposital, a espessura da tinta ela volta como se estivesse tentando apagar algo que está embaixo. Como para nos dizer, quando a gente quer apagar alguma coisa do nosso passado, aquilo se torna mais evidente ainda. E aí nós temos uma questão da nossa responsabilidade daquilo que nós fazemos ou das decisões que nós tomamos. Então, a maior parte desses trabalhos são trabalhos que não há como voltar atrás. Então, todo traço ele tem que ser muito bem pensado. Até pergunto como é que, se o traço é absolutamente livre, eu diria que não. Talvez o primeiro traço da obra seja, depois não. Quando avança o trabalho da pintura, ele se torna mais difícil, porque são pinturas que eu não tenho como retornar, e é justamente isso que me interessa. Tem mais algumas imagens aqui que eu trouxe também, que elas têm são pinturas que praticamente elas formam uma família. Aqui, do outro ponto de vista da exposição, essas duas pinturas que estão em primeiro plano, elas foram no final do ano passado solicitadas para integrar o acervo da Fundação Cultural de Curitiba, que é a Secretaria Municipal de Curitiba, e elas estão hoje no Salão Nobre da Prefeitura de Curitiba. Alguns desses trabalhos foram para museus, alguns deles ficaram no próprio Museu Oscar Niemeyer. Aqui é uma pintura também que há essa questão desse retorno, de tentar uma veladura, tentar algo que se possa até camuflar, algo que seja por baixo, mas que isso não é possível. Quem está aqui na foto, inclusive, é a Rebeca, que é a produtora cultural que trabalhou nessa exposição. E aí todo é feito um labirinto, como se fosse um caminho, e quando a gente fala muito na questão do trajeto, do percurso, dos rastros que nós deixamos, essa exposição ela também tem uma relação com o caminho que nós fazíamos entre ela, e aí ela é interrompida num determinado espaço no museu para nós irmos uma segunda parte da exposição, que eu vou mostrar para vocês agora, que essa primeira parte ela tem algo que é muito nítido, que é a presença do artista. Então, todas essas obras, elas exigem a minha presença, e é um trabalho que eu não posso delegar, só eu posso fazer. O que vai ser completamente diferente na segunda parte da exposição, quando nós vamos ter a parte das fotografias. Então, aqui essa é a segunda parte, lembrando que é uma exposição que trata de originalidade, portanto, trata de autoria, e aqui eu consegui não necessitar estar com as mãos aí, ou seja, eu me afastei do fazer manual ou do fazer artístico. O que eu quero dizer com isso? Nessa parte da exposição nós temos 20 fotografias, e eu comentei com vocês que eu não sou fotógrafo. Todas as fotografias elas vieram de banco de imagens.
que são os bancos de imagens? Hoje eles são muito utilizados até na publicidade. O fotógrafo vai lá, disponibiliza fotografias. Você pode licenciar aquelas fotografias e você pode, inclusive, dizer que elas são suas ou pode utilizá-las sem citar o nome do fotógrafo. Ou seja, ele abre mão da autoria das imagens, desde que você coloque o elemento criador, um elemento criativo em cima dessas imagens, que é muito comum ser utilizado na publicidade. Quando você coloca informações sobre o produto ou sobre o serviço. O que eu fiz? Eu licenciei essas imagens e sobre elas eu coloquei frases anônimas. São frases que eu retirei de pichações, que eu retirei de conversas que eu ouvi. Talvez eu nem sabia quem era a pessoa que estava conversando, mas eu ouvi uma frase e aquela frase me impactou e eu me apropriei daquela frase. São frases que eu retirei até mesmo de para-choque de caminhão, que eu retirei de redes sociais, quando uma frase é compartilhada, até não se saber mais quem escreveu aquilo, quando ela se distancia do autor. E aí as primeiras obras eu fiz sozinho. Eu fui lá, utilizei um determinado programa, e até para dizer para mim mesmo que eu era capaz de fazer isso. Mas aí depois eu passei por uma outra etapa, que é a terceirização. E aí foi contratado um designer, e eu tive muito mais um trabalho de coordenação. Escolher a imagem, escolher a frase e dizer como é que aquilo poderia ficar dentro do trabalho. São obras que potencializam muito mais a imagem do que a frase, e essa frase não pode ser uma questão didática, uma questão óbvia, ela tem que potencializar aquela imagem. No fundo aqui, quando vai terminar essa sala, existe um painel de LED, que existem algumas frases dessas que estão circulando no painel de LED, porque o local dessas imagens, do banco de imagens, é a publicidade. Então, o painel de LED hoje é o local onde se faz muita publicidade. Aqui está uma vista também panorâmica dessas obras. Aqui está, já quando a gente chega no final da exposição, algumas frases que estão em algumas obras, elas ficam passando aqui como se fosse um looping. Por exemplo, aqui o tempo passa, e aí até a própria exposição passa, a visita passa, quando o visitante está chegando aqui ao final. E aí, depois daquela parede onde está o painel de LED, nós temos aqui uma autoria colaborativa. Então, se na primeira parte existe a presença física do artista, na segunda, a mão do artista desaparece, é muito mais um trabalho intelectual, um trabalho de coordenação. Na última parte da exposição, que é a terceira parte, é o público que vai ter uma importância maior. Até para se dizer que nós, hoje, quando vamos no museu, não é tão somente um trabalho contemplativo. Hoje o público também participa, muitas vezes, da execução de uma obra. Então, quando é até um espaço mais reservado, esse espaço final, e aí tinha uma mesa com uma cadeira, com papéis, e aí tinha na parede escrita um pedido meu, que o público deixasse frases anônimas, para que eu pudesse utilizá-la nas próximas obras, na próxima exposição. Nós ficamos bastante felizes, porque foram 8.929 participações que nós tivemos. Uau. Então, o público escrevia essa frase num papel, e aí depois ele deixava aqui num varal de ideias. Aqui está os papéis, e aí o público deixava essas contribuições, e aí podia retornar lá ao circuito da exposição. Portanto, aqui, quem se torna muito o autor é o próprio público que participa da exposição. Então, é todo um caminho que nós vamos ter nessa exposição para se tratar da questão da autoria, o que é autoria, o que é originalidade hoje. Uhum. Eu trouxe até algumas imagens, quando eu comentei das fotografias, que são todas licenciadas de bancos de imagens. Então, essa foi uma das obras que tiveram maior repercussão na exposição, que foram mais fotografadas, que é uma fotografia que foi feita em São Paulo, na Vila Paulista. Quem está deitado aqui é um vendedor de uma feirinha hippie, que estava tão cansado que sucumbiu ao cansaço e acabou deitando na calçada. E
e aí tinha um ônibus passando, e aí nesse ônibus foi inserida essa frase, uma frase que eu retirei de uma pichação, que o endereço mais difícil do lugar do outro. E é uma frase que ela é muito atual hoje, numa situação de pandemia, numa situação de uma tragédia, numa escala internacional, numa escala mundial. E na verdade, o ônibus ou o veículo de transporte, o carro ou a moto, nos leva de um endereço a outro. E como é que ficam as pessoas que não têm o endereço para ir, que não têm um número, que não têm um CEP? Como é que essas pessoas vivem? Como é que é o dia a dia delas? Como é que são as condições mínimas de vida que elas enfrentam? Então, uma obra que diz muito sobre isso, sobre a dificuldade que nós temos de estar no lugar do outro. Essa é uma outra imagem que também esteve na exposição. Militar é verbo, também é uma frase anônima, e hoje existem dois instrumentos de opressão, que é a bota e a arma. E nós vivemos um constitucionalismo abusivo em muitos países, que talvez se chamem de democracias, mas de fato não são. E existem tanto ditaduras de direita como ditaduras de esquerda. E é uma frase que vai dizer como é que isso acontece. Então, existem outros países que têm eleições, que parecem ser democráticos, mas na verdade não são. São países em que cada vez mais existe essa opressão das pessoas por meio de instrumentos de poder, e a exemplo da arma e da bota. Essa outra imagem, ela foi feita quando aconteceu aquela tragédia em Brumadinho, também é uma tragédia em Mariana, que foi em Minas Gerais, com aquele rompimento. E aí eu procurei uma fotografia que fosse da lama, mas também de uma lama que pudesse parecer um tom cobreado, o cobre do lucro, o cobre do interesse financeiro. E se nós olharmos de longe, ela está dizendo que é a idade do capitalismo. Só que nós chegarmos mais perto, a frase que vai ter aí vai ser a tragédia do capitalismo. E o que nós aprendemos de todas as tragédias que nós passamos, que pode ser essa do rompimento de uma barreira, como pode ser de tantas outras, ou até mesmo essa de uma tragédia sanitária que nós estamos enfrentando. Qual é a lição que nós vamos ter sobre isso e qual é o papel que o capitalismo também vai ter sobre isso. Essa obra, eu estava dando aula de mestrado, hoje eu dou aula de uma disciplina de Direito e Arte no mestrado e no doutorado, e teve uma frase que um aluno foi apresentar um seminário e ele disse: adoro a humanidade, odeio o meu próximo. É muito fácil de você ter uma empatia por quem está muito distante, mas a verdadeiro desafio da convivência com quem você está perto. E é muito fácil de se gostar de quem está longe, de quem, enfim, e quem está perto você não ter essa generosidade. Então, é uma frase que tem muito uma questão de uma oração, de um pedido, mas que se a gente não olhar do nosso lado, nós não vamos conseguir mudar o que nós temos hoje de tragédias em todas as escalas. Essa frase é uma frase que veio de uma pichação, para mim é uma frase de muito impacto, que ela diz: quantos anos são necessários para esquecer um segundo? Então, nós não temos o mínimo controle das nossas vidas, o que vai acontecer daqui a algum tempo, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, e como a questão de segundos mudam completamente a nossa vida. É o tempo, talvez, de uma gota cair e que nós mudamos completamente aquilo que parecia tão sólido nas nossas vidas. Ou seja, a nossa vida é muito feita por questões inesperadas, é muito feita por questões que nós não temos nenhum controle sobre o que vai acontecer. Essa imagem é de uma construção de uma casa que já foi habitada, que hoje não é mais. Acho que no mundo todo acontece muito isso. As gerações passam, as casas passam a ser desabitadas, e a frase é: tudo passa. Enfim, a nossa vida passa, e numa relação muito rápida, e tem até uma frase que eu fui atrás que diz que tudo passa: tempestade passa, furacão passa, o difícil é saber o que resta. E talvez essa seja a principal interrogação. A gente acaba suportando tudo,
né? Porque isso faz parte da vida. Mas como é que nós saímos dessas experiências que nós temos? Quando nós dizemos que a pandemia vai modificar a humanidade, mas como é que ela está nos modificando? Como é que nós vamos superar isso? O que vai nos fazer diferente e o que isso nos trouxe como aprendizado nesse momento? Não só da pandemia, que quando essa obra foi feita nem sequer pensava nisso, mas de qualquer experiência que se tenha na vida, quando ela passar, o que é que vai restar? Essa imagem, aliás, eu tenho tempo ainda não? Tem. Eu falo, Tem. tem? Pode Tem. falar. Acho que tá todo mundo assim, Cortem o sabe, meu... ludibriado. Essa imagem e essa frase eu recebi de um amigo, que é o Benê Fonteles, que é um artista que esteve até na penúltima Bienal de São Paulo, e ele disse que viu essa frase numa moto de um motoboy, que é: saio com Deus, e se não voltar, eu fico com ele. E é por isso, então, pelo DNA dessa frase, que estava numa moto, que a imagem escolhida também for a questão do perigo da noite, o perigo da moto. Mas não é o perigo só da moto. Na verdade, todos os dias se sai e nós não sabemos qual vai ser a rotina do nosso dia. Então, é uma frase que, para todas as situações, que nós saímos de uma maneira e nós não sabemos como é que é o retorno das nossas casas. Essa exposição que eu fiz, até as questões das frases, tem muita relação com o que talvez a matéria mais importante na nossa vida é o tempo, e o que nós fazemos com ele. E tem uma questão que eu acho interessante se colocar aqui, é o seguinte: muitas dessas imagens, elas são utilizadas pela publicidade. E a diferença entre o status de arte que essas imagens vão ter e a publicidade, que a publicidade traz informações muito positivas, até porque se interessa ao mercado. Então, são imagens que eu não poderia, ou talvez eu não conseguiria dar a potencialidade que eu gostaria se eu colocasse frases muito positivas. Até porque eu gostaria que essa frase tivesse um certo embate com quem estivesse vendo a exposição. E é por essa razão que, quando a gente viu aquelas imagens da exposição, as pinturas eram grandes, muito grandes, e as fotografias nem tanto. Porque a necessidade que o público se aproxime delas, quase que ele faça uma autoanálise da sua vida. Então, essa frase, a passagem do tempo custa caro, ela tem vários sentidos, e aí nós podemos pensar até na eficiência do transporte público, do serviço público, do tempo que nós gastamos, do ir ou vir, da aglomeração das pessoas correndo atrás de alguma coisa, do que elas estão preocupadas, o que elas querem, qual é o objetivo delas aí, e a questão do que o tempo não volta. E o que nós fazemos com o tempo das nossas vidas. E aí a frase diz muito sobre a questão da passagem, que pode até ser um ticket de um transporte, mas pode ser também no outro sentido do que o tempo está passando nas nossas vidas. Essa outra imagem, que ela tem uma certa dramaticidade, por ser uma fotografia em preto e branco, ela diz: não vi passar. E é muito comum, assim, até eu estava pensando assim, quando eu conheci a Margarete, e aí, não sei se faz 10 anos, se faz mais, mas eu poderia dizer assim: não vi passar. E a gente utiliza muito isso nas nossas vidas. Nossa, estudei com tal pessoa faz tantos anos, não vi passar. A gente não se dá conta que tudo passa. E é uma imagem que é um encontro de uma mão de uma pessoa com mais idade, com uma pessoa jovem, e como que esses saltos no tempo ocorrem na nossa vida sem nós nos apercebermos. E até essa pandemia traz algumas questões, como, por exemplo, hoje tu não tem a obrigação de estar a tudo, e estar no evento, estar em outro, correr de um lado para o outro, e talvez a gente se encontre com nós mesmos e pense, faça um pouco uma análise da nossa vida. Essa é uma imagem também que eu gosto muito, tanto fez que agora tanto faz, e aí quase, o que ela quer dizer pendurei as chuteiras. O
que a gente faz nas nossas vidas exige muita persistência, muita perseverança, mas nós não podemos também nos dedicar todo o tempo da nossa vida sobre algo que nós não temos nenhuma reciprocidade. Então, não adianta querer ser alguém, um profissional, se talvez aquilo não é o nosso perfil, enfim, ou qualquer situação que vai exigir aí algo que seja, talvez muito caro, ou que a gente veja que aquilo não há nenhum retorno por parte de uma situação ou de uma pessoa. Então, a gente fala muito que tem que se persistir, não pode desistir, mas há um momento que é necessário tomar uma decisão, se realmente aquilo, se uma situação vale a pena essa persistência, se talvez não seja a hora de se pensar em tomar um outro caminho, um outro rumo que possa nos levar a um outro lugar que talvez não esteja tão aberto àquela possibilidade. Essa frase, eu encontrei ela num documentário que diz a vida se gasta, e até era um documentário de entrevistas, e que a entrevista falou que as pessoas hoje pagam dívidas, a toda hora estão se endividando, estão fazendo compras, e pagam em muitos anos essas dívidas, e que as pessoas não percebem que, na verdade, elas pagam essas dívidas não com o dinheiro, mas elas pagam essas dívidas com o tempo da vida delas. Então, quando nós fazemos alguma coisa que foge do nosso orçamento, isso vai nos exigir mais trabalho. E o que nós estamos colocando o trabalho é o nosso tempo de vida. E o tempo, talvez, é o que custe muito caro nas nossas vidas. E aí é necessário sempre se pensar se nós precisamos daquilo que vai nos exigir aí tanto tempo de trabalho para ser pago. E aí uma frase, uma imagem que tem um piano, que é um bem que se deixa de família para família, e essas questões que a gente pensa sobre o tempo também tem uma relação com gerações e gerações que vão sendo passadas. Essa é uma obra também que eu gosto muito. Quando eu comecei essa série, algum desses trabalhos foi exposto pela primeira vez em 2016, em Londres, numa galeria lá, em frente da National Gallery. E a curadora, que é também a mesma curadora que fez a curadoria dessa exposição no Museu Oscar Niemeyer, ela diz o seguinte: eu tenho uma frase para você. Eu ouvi essa frase de uma entrevista com um maestro argentino, e essa frase: eu prefiro a decadência à modernidade. E aí eu fui fazer a lição de casa, fui procurar uma imagem que tivesse uma relação com essa frase. Essa é uma imagem dos Estados Unidos, ainda vocês estão, de um shopping abandonado. E quando nós dizemos que eu prefiro a decadência à modernidade, nós estamos falando da própria decadência da modernidade, desse estilo de vida, do consumo, enfim, que também de certa maneira, uma questão de uma decadência, esse consumismo exacerbado que nós vamos ter. E aí essa é a última imagem que eu trouxe, para não tomar tanto tempo de vocês assim, e é uma frase que eu encontrei numa rede social que diz que correndo de si mesmo não se completa o percurso. E é uma imagem de pessoas que não conseguem ser identificadas, que pessoas com passos largos, e se nós não segurarmos as rédeas das nossas vidas, nós não vamos conseguir ter objetivos. Talvez o que seja mais importante é se pensar o que eu quero da minha vida e o que isso exige. Quais são os esforços, quais são as renúncias. Talvez muito mais fácil nós sermos engolidos pelo dia a dia, pela nossa rotina, e nos deixarmos levar por ela, do que pararmos e pensar o que eu gostaria para a minha vida. E aí ter que tomar decisões sobre isso. E eu acho que essa é uma obra que eu acho que teria que estar na minha vida todos os dias para lembrar disso, e nós não podemos jamais correr de nós mesmos. Eu trouxe, para finalizar aqui, uma frase da Louise de Bourgeois, que eu acho que tem muita uma relação com as nossas vidas e talvez com o momento que nós estamos vivendo, que ela disse que a arte é uma garantia de sanidade. Eu acho que talvez agora muito mais, mas acho que sempre foi. A arte sempre foi uma garantia de sanidade para todos nós. Então, muito obrigado.
Deu muito Uau, tempo de vocês. uau. Gente, Cid. Aliás, gostaria de agradecer não só as pessoas que estão aqui no Zoom, mas também as pessoas que estão lá no Facebook nos assistindo. Ok. Eu queria ver as pessoas que estão na sala. Conrado, Marcelo, se você tirar o slide, aí a gente começa um bate-papo. Tá. Aí vão aparecer. Olha, quanta gente bonita. Nossa, Boa muita noite, gente linda mesmo. né? Boa Nossa, olha que viagem, hein? noite. Será que a gente conseguiu responder essa pergunta do começo da exposição? Aí eu vi que tem muita gente. O que é original? A Adriana Rede, que é uma curadora maravilhosa de São Paulo. Eu achei que tinha 4 pessoas na sala, que enquanto eu estava falando, Adriana, fala com a gente aqui um pouquinho. Tudo bem? Seja bem-vinda. essa que eu comentei, que é a produtora que esteve na exposição. Tem a Carmen, que ela é advogada presidente da Comissão de Assuntos Culturais da OAB Paraná. Pode falar, Adriana, tá? Seja bem-vinda, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Parabéns, adorei a apresentação. Aliás, tem a Kátia da Vilês, que é uma produtora maravilhosa. É uma produtora, assim, não diria nem que é nacional, é internacional, que grandes eventos que aconteceram no Brasil passaram pelas mãos dela. O Celso, que é também um advogado e um músico. Débora Ling, que é advogada, fotógrafa. Aliás, que surpresa, achei que tinha 3, 4 pessoas. Esconde o pessoal, a gente esconde todo mundo e o artista só vê depois. Mas quem é a Adriana, né? Adriana, aqui agora já está aberto para vocês fazerem perguntas ou falarem alguma coisa com o artista, mas só um minutinho. Marcelo, brigadão, tá, meu amor? Eu que agradeço. Obrigada mesmo, foi assim, é verdade. A gente se conheceu, a gente foi para Nova York, fizemos uma exposição e uma coisa mais corrida, era uma grande coletiva. Depois você veio a Boston e realmente esse elo continua. E estou mais apaixonada ainda pelo que você faz. Parabéns, parabéns. Obrigado. Mesmo. Agora pode estar aberto. Eu já vendi aqui, Posso fazer uma pergunta primeiro? Pode, por favor. Deve, Adriana. Primeiro, parabéns a Margarete e ao Cid por essa iniciativa. Vou ficar fã de vocês agora, vou querer assistir todas as lives. Parabéns por convidar o Marcelo, que é esse artista incrível, maravilhoso, que eu tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás, e depois disso já tive a honra de fazer algumas curadorias com a participação dele, que aceitou o nosso convite e realmente enriqueceu muito as exposições, onde ele sempre enriquece as exposições onde participa com as suas obras. E eu gostaria de dizer também que essas iniciativas são super importantes, né, que vocês estão promovendo aqui, onde os artistas podem falar da sua produção, né, e de onde veio aquela pulsão, aquele trabalho, aquela questão, né, para ele, né, e que nos toca tanto. Isso é muito interessante, porque às vezes olhando na parede nós temos aquela sensação, nossa, acho que o artista quis dizer isso, mas ouvindo ele falar é bem diferente, é bem gostoso, é muito bom. O Marcelo principalmente tem essa característica. A minha pergunta seria o seguinte, Marcelo, tem alguma relação, e qual seria, entre as suas pinturas e as suas fotografias? Oi, Adriana, obrigado pela pergunta. E, aliás, eu preciso, antes de responder a pergunta, falar um pouquinho da Adriana, que eu tenho um carinho imenso. E a Adriana é uma curadora, uma art advisor de São Paulo, e ela faz um projeto incrível, que ela tem feito nos últimos anos, que é um projeto já de muitos anos, que é o Chapel Art Show. Até tem um catálogozinho aqui, mas vocês conseguem ver ele invertido. E aí acontece a cada 2 anos, e é um artista que é convidado para ser homenageado. Um dos artistas foi o Germán Lorca, que inclusive a Adriana me apresentou, e eu tive de fazer uma exposição com ele na galeria da Zilda.
mas eu recomendo a vocês que até procurem algumas informações sobre esse projeto, porque é um projeto assim que traz arte com muita qualidade, com artistas que são verdadeiros highlines que ela convida, principalmente para serem homenageados. A tua pergunta é extremamente interessante, Adriana, pelo seguinte. Eu comentei que até a primeira fase da exposição, aquelas pinturas, é uma espécie de escrita, mas quase que uma escrita ininteligível, uma escrita que a gente não consegue identificar, que é muito própria da pintura abstrata, que a gente procura até alguns elementos que possam nos sinalizar algo que a gente possa compreender. E nas fotografias, quando elas têm as frases, também é uma espécie de uma grafia, de uma escrita. Então, o que eu consigo relacionar a primeira fase com a segunda é que a escrita está presente nas duas. Só que na parte das fotografias ela está mais evidente, para potencializar a imagem, e na primeira parte não. Na primeira é uma escrita muito pessoal que não possa ser decifrada. Respondido. Perfeito, obrigada. Eu acho. Edson Expedito, aqui, o nosso cenógrafo de São Paulo. Tudo bem, Edson? Tira o seu som, por favor. Não, bota, né? Ele tem que tirar lá dele. Eu já coloca o seu som, por favor. Aí, pode falar. Certo. Boa noite. Mostre sua cara, Margarete, Cid, todo o pessoal que está aí na sala. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Pelo trabalho maravilhoso. Aquela primeira fase, que são os painéis, que são as pinturas, eles realmente têm uma integração uma com a outra. Tem a hora que você mostra que tem o corredor, que tem duas na frente e uma atrás, eu olhando assim, tem uma ligação tão forte, tão grande, que assim, é uma visão maravilhosa, é uma leitura maravilhosa. E o primeiro, quando para mim aparece um cavalo, né? Não importa se de repente... Muita gente falou isso. Muita gente falou isso. Então, aparece um cavalo e assim, é maravilhoso que eu trabalho muito com pintura jogada na tela tal, e surge assim alguns efeitos que não é esse trabalho seu você fez com nanquim ou com outra tinta das telas? Foi com nanquim e com tinta acrílica. Certo. Eu uso bastante tinta acrílica e ela dá esse efeito legal, esse efeito positivo. E assim, maravilhoso os painéis. A outra fase que entra nas fotografias, eu fiquei aqui assim babando, porque você falou que não é fotógrafo, mas a visão que você tem, ela é assim, é a visão que o fotógrafo tem que ter. Você tem essa visão E aí quando você coloca as frases, tem algumas fotos que eu vi que assim é bem marcante e que eu gostei muito. Aquela eu não lembro, não vou lembrar a frase, mas é uma casa antiga que tem uma escadaria. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Exatamente. É um tipo de foto que eu gosto muito, de coisa antiga, coisa abandonada. Assim, acho que tem tudo com essa coisa. Quantas pessoas passaram por ali? O que já teve, o que já aconteceu naquele lugar? Quantas festas já teve? Subidas e descidas, né? O que aquela construção testemunhou? Oi? O que aquela construção testemunhou? Exatamente. E tem um amigo meu aqui, fotógrafo em São Paulo, o Ivan, que ele está fotografando os prédios abandonados em São Paulo. E ele fotografa muito essa coisa interna, e que tem muito a ver com essa foto que eu vi. Assim, super interessante. A outra foi marcante também, a do ônibus, que ela assim, é bem política, né? Do ônibus com a pessoa deitada na calçada, quando passa, para onde eu vou, será que eu vou, não tenho lugar para ir, sabe? E o ônibus passa, leva as pessoas, e eu vou para onde, sabe? Eu não tenho para onde ir. Esse aqui é o meu lugar, não sei se aqui, de repente, pode ser num canto, de repente, de um prédio, debaixo de uma marquise, debaixo de um viaduto, né? E outra que é muito marcante, eu que trabalho com a comunidade judaica, quando aquelas fotos
do Holocausto, onde que é? Na Alemanha, né? Isso, em Berlim. Em Berlim. Então, as pessoas em cima, fazendo selfie em cima de uma coisa que é tão sagrada para a comunidade judaica, não só, eu acho que não é só para a comunidade judaica, sabe? O Holocausto foi Pode ser no 11 de setembro, no memorial que tem em Nova York, tantos outros lugares, pode ser no santuário, numa igreja, no espaço de oração. Exatamente. E aí, assim, é uma coisa tão forte, e aí, quando faz muda, transporta essas pessoas para um outro local que é também forte, né? Que é justamente o resultado é aquela escultura daquilo que eles estão em cima lá, também é forte. Mas, você tem assim, uma pergunta, Edson? Você tem alguma pergunta para o Marcelo? Ou... Não, a pergunta eu acabei fazendo, sei lá, tinta ok. painel. Perfeito. Vamos rodar um pouquinho mais aqui para ver se alguém mais tem alguma pergunta. Obrigado, viu, Edson? Agradeço. Cid, só um minutinho. Marcelo, eu vejo como pinturas rupestres e aí a coisa atual, que é a fotografia. Todas elas estão interligadas com isso, né? Essa pintura que você fez com as mãos e a fotografia que você se apropriou, tanto das imagens como das fotos. As imagens, o que você procurou primeiro? A frase faz você procurar a imagem ou a imagem faz você procurar a frase? No geral, é a frase, e depois eu vou procurar uma imagem. É um trabalho, talvez um trabalho árduo, porque ela tem uma questão relacionada com o artista. Você imagina uma coisa que aquilo pode não existir. Ou se imagina uma obra pronta e talvez aquela imagem que você idealiza ela pode não chegar a se concretizar, mas pode vir uma outra imagem. Então, eu procuro primeiro a frase, embora tenha algumas imagens que eu me identifique muito e eu a salve. Mas eu primeiro procuro a frase. Eu tenho até um caderninho, uma coleção de frases, ou tiro foto, faço print daquilo que eu vou utilizar. E aí depois eu vou nesses bancos de imagens e nem sempre eu encontro uma frase, uma imagem que seja a ideal. Então é um trabalho muito de gaveta, assim como as pinturas. Não é só o fazer, mas talvez eu reconhecer aquilo como uma obra finalizada. E aí esse trabalho de pesquisa até que eu encontre algo que possa dizer. Porque não é uma imagem que venha dizer aquilo que está na frase, mas é uma imagem que vá potencializar o que a frase quis dizer. Que não seja algo de uma leitura que traga uma certa obviedade, mas que possa potencializar aquilo. Ok, obrigada. Então, você falou muito da questão da autoria, né? Então, você deu alguns exemplos. O Jeff Koons, ele não pinta mais, ele não faz, ele tem um ateliê, ele tem pessoas que pintam para ele, que fazem todo o trabalho, mas ele coloca o nome dele. Exato. E também eu eu não lembro o nome da artista, mas ela pega fotos do Google ou do Maps, né? E ela vai em lugares e tira foto e faz um trabalho em cima disso. Então, o Richard Prince também, americano. Exato. Então, tem muita coisa, né, que hoje em dia, o que é o direito autoral, né? Até onde você vai para o que é considerado a arte única ou original, né? E em relação a isso, no seu trabalho, você teve a parte final da sua exposição, tinha essas frases, né? E como que você lida com isso? Você pedia a autorização das pessoas para usar essas frases na leitura que tinha na exposição? Ou como que você lidou com essa parte legal disso? Então, a última parte da exposição tinham as instruções que estavam plotadas na parede. Então, começava dizendo que eu era um colecionador de frases. Okay. E eu fazia um pedido para o público para que eles pudessem deixar frases. E essas frases eram deixadas de modo anônimo. Até na própria mesa tinha um lembrete para que não tivesse essa identificação. Exato. E aí surgiu esse quase que um mar de frases para eu utilizar. E é interessante que
que quando se vai trabalhar com o público, com essa interação, você não tem um controle, você não sabe o que pode surgir. E até nós estávamos muito abertos a que qualquer frase pudesse ser exposta. Críticas sociais, críticas políticas. Mas é interessante que mais de 90% dessas frases que foram feitas, até 95%, as pessoas entraram no espírito da exposição e deixaram contribuições assim excelentes. Era a reflexão, né? A reflexão de toda a passagem. Quer dizer, é muito interessante. Você ali deixa já a sua reflexão e é uma coisa muito única. Eu vejo isso, a originalidade respondida para mim. Que eu acho que a reflexão do trabalho é original, porque é de cada pessoa, sabe, é o pensamento de cada um, e eu acho que isso é original. Para mim, vendo o seu trabalho... Interpretações. Exato. Eu acho, para mim, vendo o seu trabalho, aquela frase no final responde o que é original, então, para mim. Então, eu acho muito interessante. É um círculo, né? O seu trabalho fez um círculo completo. Parabéns. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Clara Piquet. Oi, Clara, tudo bem? Oi, querido, tudo bom? Eu já estou tão íntima dessa sala aqui que não eu já é? estou mais cumprimentando todo mundo. Boa noite. Clara Piquet é uma artista plástica da Flórida, um trabalho magnífico. Né? Outro tema maravilhoso, muito feliz. Né, Clara? Obrigado pela audiência. Feliz de conhecer seu trabalho, Marcelo. E eu quero fazer um grande elogio, porque uma exposição de arte, ela inclui tanta coisa. Não é simplesmente você... Senta aqui no colo de vovó. Não é simplesmente... O que Senta você aqui. está fazendo? Deixa, fica quietinho. Não é simplesmente você pintar os quadros, colocar moldura e colocar no salão. É todo um trabalho que aí a Adriana entrou, a curadoria é importantíssimo, né? Porque a exposição está belíssima, belíssima. É uma coisa assim impactante, aquela sala com os quadros grandes, parece que eles estão soltos no ar, e essa coisa também da tridimensionalidade que conseguiu, e os desenhos se cruzam. Pô, mas que coisa bonita isso! Muito bonito. Foi proposital assim, ou você descobriu na hora que você colocou? Ficou genial isso. Tem uma questão que acho que é importante, que é o seguinte. Toda essa exposição que vai tratar a questão da originalidade, da autoria, passa muito por uma questão de outras pessoas. Então, a fotografia não é minha, a frase não é minha, a participação é do público. E essa exposição também, a ideia central também, ela não é toda minha. Então, a curadora participou muito, a Rebeca, que é a produtora. Então, essa ideia de se suspender as obras, lembro que a Rebeca viu uma exposição em Roma e aí me mostrou as fotos. Eu achei aquilo fantástico se pensar nesse percurso que se possa ter. Então, foi muito daí que nós utilizamos essa ideia dessas apropriações que podem serem feitas. E a exposição foi pensada muito para o espaço. Eu acho que existe uma questão arquitetônica, toda a exposição tem, e até a preocupação com o projeto tipográfico. Até quem fez aqui foi a arquiteta Gabriela Casagrande e o arquiteto do próprio Museu Oscar Niemeyer, Gustavo Paris. Então, como um espaço muito amplo, essa sala tem mais de 500 metros quadrados, então essas obras foram feitas para essa exposição. Elas foram pensadas também, até um caráter monumental que o museu tem. Então, tudo foi muito pensado para esse espaço. Foi tudo muito planejado desde o início. A própria questão das fotografias, do tamanho delas. E uma outra situação interessante é como essas imagens, essas fotografias são de banco de imagens, ou seja, elas são cópias, elas estão em outros lugares. Até a própria curadora falou, elas pertencem a todo mundo, elas não pertencem a ninguém. Nós utilizamos molduras com vidro. Por quê? Quando o observador chega perto da imagem, o vidro acaba refletindo a imagem dele. Então, também é uma certa cópia da pessoa que está na frente, e é quase que um espelho para essas questões que estão tão relacionadas à vida serem pensadas também num outro ponto de vista.
Então, a tua pergunta é como foi pensada essa exposição. Ela foi pensada com várias pessoas, desde o início. Aliás, no início nós já tínhamos essa ideia de colocar as obras suspensas. Essa ideia foi muito da Rebeca, mas tinha toda uma questão que tinha que ser resolvida, uma questão estrutural, porque o teto do museu ele não poderia receber nenhuma perfuração. Então, um engenheiro do museu foi chamado para se buscar uma solução para isso, e a partir de uma solução técnica, os arquitetos começaram a pensar, e até na maneira com que as obras pudessem ficar, para que quando o público chegasse, elas justamente tivessem essa sensação, que elas estivessem aéreas, que elas estivessem quase que levitando no espaço. Elas têm uma questão de um peso, que é a questão do negro na pintura, uma questão forte, mas a gente queria dar uma leveza na hora de colocá-las. Muito bom. E entre a exposição das pinturas de fotografia, tem todo um sentido filosófico, é uma coisa introspectiva. Ninguém sai dali igual entrou. É o tipo da exposição que você sai diferente. A sua vivência, por isso eu estou dando os parabéns a toda a sua equipe, a você. E na próxima, essa aí está indo para onde agora? Então, como ela terminou em agosto, e aí, logo que ela terminou, nós começamos o trabalho para pensar no catálogo. E esse catálogo foi para a gráfica em dezembro, e aí, no começo do ano, a gente pensou em lançar o catálogo, veio a pandemia, nós estamos ainda pensando de como itinerar a exposição. Mas com essa paralisação toda, nós ainda não temos uma definição. Mas é o nosso objetivo levar essa exposição também para outros lugares. Eu não cheguei no início, então eu não sei onde é que foi feita a exposição. Qual é o museu? No Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Ah, tá. Depois eu vi que tinha uma foto do museu. Bacana. Parabéns. É o edital que o museu abre para você possa analisar as propostas, e ela foi selecionada, aprovada, e foi uma exposição, acho que é importante destacar, que ela foi toda custeada pelo próprio Museu Oscar Niemeyer. Ficou chiquérrimo. Ficou lindo. É uma equipe maravilhosa que o museu tem. Conhecer esse museu, né, Cid? Exato. Josias Monteiro, artista plástico de Boston, por favor. Boa noite a todos. Marcelo, eu fiquei emocionado e me arrepiei em algumas fotos suas, muito profunda, muito forte. Amei seu trabalho, parabéns. Gostaria de poder saber mais sobre você e fazer uma pesquisa no Google. Eu vou seguir profundamente o seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Acho que a ideia da exposição foi muito uma questão de essência. Então, as pinturas elas são praticamente todas em branco e preto e nuance de preto. Por quê? O que me interessa muito não é a pele, é a estrutura, é a essência. Então, acho que a exposição toda já começa por aí se pensar muito uma questão, o que nos suporta, o que é essa estrutura do próprio corpo e como é que pode ser pensado isso. Então, acho que o objetivo foi muito nesse sentido. Obrigado. A gente também está com o Tom Costa aqui, artista plástico de São Paulo. Fala com a gente, Tom. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Parabéns pelo teu trabalho. É muito enigmante, né? A proposta de usar o branco e preto e produzir um reflexo dele, um sentimento, é muito, muito interessante. Eu pinto há, sei lá, uns 20 anos. A minha cabeça de tecnologia, eu sou um cara de TI há 35 anos, mas pinto há 20. Então, são os dois lados da cabeça. Você acredita que eu já tentei pintar branco e preto e não consigo? E a minha pergunta é, você trabalha com cores também? No início da minha carreira, sim. Mas depois eu fui para um caminho que as cores iam cada vez tendo uma presença menor, até eu ir para o branco e preto.
E talvez assim um sentido que eu tenha para isso, hoje eu tenho uma certa, talvez até uma dificuldade, não me identifique tanto com a cor, embora eu goste muito da cor, eu gosto de artistas que trabalham com cor, mas é uma questão muito de essência e também o que eu penso muito, hoje o mundo tem muitos atrativos visuais. O nosso olhar é disputado a cada segundo, a cada esquina, a cada momento. E isso ocorre muito com a questão das cores. Tanto é que me interessa muito de banco de imagens, de publicidade, de fotos, aquilo que está na rua, aquilo que nos chama atenção. E aí talvez eu busque um caminho inverso disso. Eu busque uma síntese. E aí, por isso, nessa síntese é que eu vou para o branco e preto. Não só na síntese das pinturas, na questão cromática, e aí eu uso o nanquim quase que a questão da escrita, que a Adriana perguntou qual a relação da pintura com as fotografias, mas o nanquim é um material para se escrever. E nas fotografias também tem a questão da síntese da frase. Então, hoje nós recebemos notícias por WhatsApp, a gente só lê o título. Muitas vezes a gente compartilha aquilo sem ler o conteúdo. E às vezes até o conteúdo é muito diferente do título. Nós temos presidentes que se comunicam por Twitter, por mensagens curtas. Então, essa síntese também da mensagem, para mim, diz muito. Entendi, muito, muito legal. Acho que bate muito. O meu começo, muito no passado, foi fotografia. E se acredita que eu gostava da fotografia branco e preto. E quando eu fui para a arte, eu não consigo pintar branco e preto. É cabeça de artista. Sei lá, não tem explicação. Mas muito belo trabalho, parabéns. É muito gostoso de ver. Obrigado. Aqui o Celso Locke, a Débora Ling, Mariana, Juliana, Carmen Nicole, e porque elas estão só presentes, né? Elas não estão com o visor aberto. A Débora, olá, Débora, boa noite, quer falar alguma coisa? Oi, boa noite. Tudo bom? Seja bem. Tudo bom? Obrigada, Marcelo, é um grande amigo. Eu fui à inauguração da exposição, foi maravilhosa. Qual a sua sensação, Débora, de como que você viu essa exposição? A Débora é uma ótima fotógrafa. Obrigada, meu. Depois você fala que era uma listinha de pessoas, hein? Isso. É uma sensação incrível, porque o Marcelo consegue nos tocar de uma forma que a gente não espera, assim. Na verdade, você entra naquela exposição, os quadros estão parecendo, bem aquilo, parece que eles estão flutuando no ar, as pinturas, né? Aquela coisa maravilhosa, e depois tem a força das fotografias com as frases, isso mexe demais. O Marcelo é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho agora o catálogo que ele tem que autografar para mim. Prazer. E ele vai ter que mandar para mim. Aí eu vou mandar para vocês também. Isso. Que tem em Nova York, você falou que tem em Nova York, a gente consegue o catálogo em Nova York, não é isso? No MON também, né, Marcelo? No MON também, né? Na loja do MON. O som catálogo. Desculpe, Débora, você está falando. Ela fechou o som? Oi. Débora, Cid? Oi. Não, só mandar um beijo e dizer que é uma exposição maravilhosa, que se vocês tiverem oportunidade, tem mesmo que assistir, ver e participar. É lindo. Obrigada, Marcelo. Traz ela para cá. Obrigado. E a Débora é tanto uma advogada como uma fotógrafa, um trabalho espetacular. Obrigada. Obrigada, Débora. Sobre o catálogo, e quando a gente fez o catálogo, a gente pensou muito por que se faz um catálogo numa exposição.
É claro que se faz um catálogo, precisa ter um registro, a exposição termina e até uma questão documental se ter esse catálogo. Mas nós, é claro, vai ter uma imagem invertida aqui, mas nós fizemos um catálogo de um tamanho que ele tivesse condições para circular. Então, a gente vê catálogos hoje que são imensos, que inclusive não cabem na estante, não sei o quê. E acho que a função do catálogo é muito mais poder ser manuseado, poder ser elevado de um lugar para o outro, poder ser consultado, enfim. Então, ele tem praticamente o formato de um livro, justamente para permitir essa fácil circulação que ele vem a ter. Carmen Nicolodi, quer falar alguma coisa, Carmen? Boa noite a todos. Eu só gostaria de enaltecer o trabalho do Marcelo Conrado e também parabenizá-lo, porque ele já recusou alguns convites para realizar lives, e eu acredito que essa é a primeira que ele está fazendo, que me deixa muito feliz, né? Que ele estava angustiado, com medo, e eu estou aqui no escurão aqui. Mas o Marcelo, além de ser um grande artista, ele é o coordenador da Clínica de Direito e Arte da Universidade Federal do Paraná e desenvolve um trabalho maravilhoso justamente difundindo toda essa parte, essa linha tênue entre o direito e a arte, né? E a economia criativa, que é um dos setores mais impactados agora na Covid. Então, parabéns, uma obra maravilhosa. Estou aguardando meu livro, Marcelo, que desde meu aniversário está para chegar, mas uma hora ele chegue, será muito bem-vindo. Parabéns e vamos aguardar para onde irá a sua obra. Obrigado. Bom, a Carmen, ela é presidente aqui de uma comissão que eu faço parte, ela que nos preside nas questões que a OAB trata relacionadas à arte e com a cultura. E a Carmen até revelou um segredo, é que essa é a primeira live que eu faço. Obrigada. E não é uma questão assim que eu não quero exposição, que eu não quero falar, ou que talvez a pandemia me deixe numa situação que eu não tenho condições. Mas me incomoda um pouco algumas lives que eu vejo e principalmente quando tem um título, falar de alguma coisa pós-pandemia. Então, eu vejo muita gente falando como é que a vida vai ser após a pandemia. Isso me preocupa um pouco sobre essas teorizações, porque ainda nós estamos vivendo essa situação, nós ainda não conseguimos nos distanciar dela, nós não conseguimos nem entender o que nós estamos passando no presente, o que está acontecendo agora. Nem a saúde consegue ter uma resposta, são vários protocolos que são modificados, os nossos governantes, e quando eu falo isso no contexto internacional, alguns erram, outros acertam, alguns tentam acertar errando, ou vice-versa, e assim por diante, tamanho que é a dificuldade de se trabalhar com algo que nós não sabemos ainda como é que essas coisas estão acontecendo. Então, quando alguém fala que vai falar sobre alguma coisa pós-pandemia, como é que vai ficar a arte após a pandemia, como é que vai ficar o direito após a pandemia, isso me dá assim, uma certa intranquilidade. Então, eu tenho um pouco de receio. Então, acho que eu assinei o convite, que eu tenho uma admiração imensa pela Margarete, mas também porque falar muito do trabalho, mas não falar o que vai acontecer após a pandemia. Então, sabemos, é por isso mesmo que surgiu o projeto, né? Para a gente escutar o outro, sabe, Adriana? A proposta é essa, porque a gente não escutava, né? De repente, eu quero realmente que venha um artista, que venha um cantor, qualquer área de artes que ele venha falar, porque aí a gente também está aprendendo a escutar o outro, e o outro, quando fala, ele cresce mais ainda, porque ele fala, nossa, eu fiz tanta coisa legal, porque de repente ele não teve nem tempo de se escutar. Te garanto que também hoje você vai dormir pensando assim, nossa, você já tem outra exposição na sua cabeça. Duvido que você não tenha. Exatamente. Você tem outra exposição na sua cabeça. Então, essa nossa, né, Cid? Nós fizemos e estamos seguindo. Então, assim, vem de grandes artistas a pequenos artistas que começaram agora, e a gente tem como fazer ele falar do trabalho. Ele tem que aprender a falar do trabalho dele, ele tem que se escutar. E tem muitas pessoas que voltam e falam assim, nossa, foi muito bom.
Eu morria de medo de fazer live, agora eu não tiro o telefone da mão e fico ensaiando. E aprende também, né? Porque quando a gente escuta você falar, a gente aprende muito mais. E é isso que a gente tem que fazer, tem que pensar no coletivo, porque quanto mais isso acontecer, melhor vai ser para nós mesmos. E eu falo da arte brasileira. É um momento que nós temos que levantar a bandeira, não importa onde a gente esteja, mas a arte brasileira ela tem que ser respeitada e ela tem que ser conhecida, a arte boa. É isso. Margarete falou tão bonito, agora quase que eu fico emocionado aqui. Parabéns. Porque toda vez que a gente termina um projeto desse à noite, vocês não sabem, eu e Cid choramos horrores, porque a gente fala assim, nossa, está dando certo, sabe? Porque a gente fica emocionado de ter pessoas como o Marcelo, como a Adriana, como a Carmen, como as pessoas que estão aqui, elas vieram, viram o Marcelo, mas também elas conheceram o nosso projeto, né? Isso que vai engrandecendo cada vez mais e com a política da arte. Então, assim, volta mesmo, sabe? Marcelo, volta. Você tem alguma novidade, vem contar. Você tem um amigo, vem, a gente está fazendo essa corrente e nós estamos um caco, que de primeira, Adriana, era de segunda a segunda. Depois nós vimos que a gente ia perder os casamentos, aí dividimos para domingo. Aí depois foi o sábado, mas estamos aqui. A gente faz todo o projeto, dá espaço para muita gente. Hoje eu não preciso ligar, hoje já me ligam falando, eu queria mostrar meu trabalho, então isso já é uma grande, né, uma grande satisfação. E eu queria muito que você viesse falar sobre o seu trabalho de curadoria. Eu acho que é importante, a gente tem que conhecer todos os lados, né, de uma exposição, de uma montagem. Também da economia criativa, né? Da economia criativa. Eu acho que é muito importante. Saber dessa economia criativa para ontem. Exato. Eu acho que o projeto também é uma capacitação, né? Porque, como você fala... A gente vai estar fazendo... Nós não queremos... Também, né? Fala, Cid. Desculpa. Fala, Cid. Agora ficou... Não, a minha internet está ruim, está quebrando. Eu não sei se está muito difícil aqui. Não, eu estou falando que eu gosto do que você falou a respeito de nós olharmos o que está acontecendo agora, ao nosso redor, mais do que a gente querer olhar o que está lá no futuro, porque a gente acaba não vivendo. Quem sabe esse é o momento para nós pararmos um pouco, refletirmos e continuar. É verdade. Eu acho que além do presente, também é possível fazer uma análise do passado. E até quando estavam falando isso, eu lembrei, acho que uma das lives mais interessantes que eu assisti foi da Adriana Rede, que está aqui presente, que ela fez toda uma relação da história da arte dos artistas da pandemia. Então, alguns artistas que se inscreveram na história da arte, que hoje tem uma importância imensa numa escala mundial, como é que eles produziram durante pandemias que tiveram, como é que eles foram afetados, enfim. Eu acho que esse olhar do passado também é importante para nós termos. Claro, sem desviar do futuro, mas pensar o presente e olhar o passado, isso é extremamente importante. Eu acho que o futuro vai ser esse, né? Olhar e aprender a escutar o outro, parar de olhar o próprio umbigo, né? Eu acho que é aí. E a gente tem feito a nossa proposta é fazer workshop, tem vindo muitas pessoas, eu gostaria que vocês pensassem na possibilidade de vocês estarem vindo. A gente está congelado, mas de você estar vindo, a Adriana também, esses workshops tem bastante os artistas, porque não importa, a gente tem um bom trabalho, tem que se capacitar, saber montar um material para determinado lugar, né? Saber montar um portfólio, saber montar uma exposição, né? Ou ter ideia, né? Profissionalização do artista. E saber que a gente necessita de outros profissionais, de uma curadoria, de uma boa fotografia, de texto, de uma assessoria de imprensa. Então, assim, o artista, ele precisa disso. Ele não é sozinho, né? A gente faz um trabalho conjunto. Isso eu sempre pensei
e penso ainda, e cada vez está aumentando. A gente tem alguém para tomar conta das nossas mídias, porque a gente não consegue fazer tudo. Eu, pelo menos, só sei criar. Então, eu preciso, não dá aquela história de eu sei fazer tudo, né? Não fica bom. Né? Então, a gente tem que ter um grupo de pessoas por trás da gente. Sim. Eu acho que Então, eu gostaria realmente... Pode falar. Como apresentar um trabalho, que acho que você está colocando, desde como levar um trabalho para um portfólio, para um edital, até como pensar num projeto tipográfico para uma exposição. Então, a importância não é tão somente em fazer o trabalho, mas é como mostrar esse trabalho também é importante. A importância do curador, enfim, todo esse profissionalismo que hoje se exige de um artista. E vocês que estão aí do lado de Harvard, que é talvez um dos centros de excelência do mundo, que também se pensa muito sobre a arte, o que se produz, o que se escreve na academia. Então, é até uma questão geográfica entre Harvard e Nova York, eles estão muito bem situados. E eu comecei a ver com esse projeto, quer dizer, eu já sabia que eu fiz não sou igual a Adriana, mas fiz curadoria de alguns projetos aqui, e de fotografia, na verdade, do Focus, que é um evento muito importante, aqui é um evento brasileiro muito importante, depois eu posso falar para vocês, o Focus Brasil, e a gente, às vezes, eu tinha uma pessoa, eu queria convidar essa pessoa, mas essa pessoa não tinha um material, ela não tinha boas fotos, ela não tinha eu não digo hoje nem você ter uma página, né? Mas se você tiver alguma coisa, um link, né, que você tenha com as fotos boas, né, um texto e tal. Então, eu fui vendo que os nossos artistas, alguns, né, claro que a gente sabe, né, mas tinha alguns artistas que eles não tinham essa capacitação. E seria importante para a gente estar colocando, né, tá? Então, por isso que a gente começou a fazer workshop. A gente tem a Cláudia Fix, que ela é gerenciadora de arte, é uma pessoa maravilhosa, ela tem dado esses workshops, bota todo mundo para fazer dever de casa. Então, está crescendo, sabe, Marcelo? Está crescendo, assim, está aqui, né? Eu acho que o saber, né, é muito importante, não importa qual... E você saber tudo, a gente teve maestro, a gente teve culinária, então, eu acho que nós temos que saber tudo, sabe? A gente tem que conhecer sobre tudo, e aí o que você quer aproveitar, você aproveita, mas saber é muito importante, né? Aprender é muito importante. E a gente precisa também, sabe, de como vai ser o seguinte, vai ser, mas e como é que vai ser? Olha, você tem que fazer um movimento. Se você não fazer um movimento, realmente eu não sei te dizer como é que vai ser, porque agora o meu futuro é esse presente, que está aqui agora, sabe? Que eu estou fazendo ele bem sólido para me ter um futuro legal, né? Bem, né? Então, eu acho que é essa hora de capacitar cada pessoa, e não só aqui, não estou dizendo nem aqui, eu acho que está aí nas redes sociais, né? A gente está vendo cada dia programas, né? Tudo está na internet. Para quem não sabia ligar o Zoom, agora eu já estou craque. Está pensando o quê? Pode falar, Adriana Rede, por favor. Eu ia fazer somente um comentário rápido. Bom, eu vou fazer sobre o segundo comentário primeiro. Você comentou sobre a curadoria, a importância e tal. Eu sou da opinião que nós estamos na era dos artistas. Já se foi a era da curadoria, né? Hoje nós estamos na era dos artistas. Então, é importante que o curador trabalhe junto com o artista para poder valorizar e estimular para que ele mostre o seu trabalho da melhor forma possível, né? E eu tenho certeza que você, Margarete, que já fez curadoria, concorda comigo, né? Porque muitos artistas sofreram no passado com aquela direção do curador. Acho que isso não pode existir mais, né? E eu ia fazer um comentário anterior sobre o que o Marcelo falou, sobre o passado, né? Que nós não sabemos realmente o futuro, não adianta fazer futurologia hoje, né? Apesar de que o ser humano é sempre voltado a querer saber o que vai acontecer, né? Mas nós não sabemos nem o que esse vírus
está fazendo hoje no nosso organismo, cada dia uma novidade, quanto mais o que vai acontecer no futuro, no mercado em geral e nas artes, no sistema da arte como um todo. Mas, falando do passado, o Marcelo comentou de uma live que ele assistiu, que eu fiz, só para a gente falar um pouquinho de coisa boa também, né? Falamos de tantas coisas boas hoje, né? Dessa integração de todo mundo, tantas cidades, tantos países que vocês estão proporcionando, mas uma das coisas boas, né, se é que se pode chamar, né? Depois de tantas coisas difíceis que ocorreram, mas após a peste negra, foi o surgimento do Renascimento, né? Com tantos mestres, né, que nós conhecemos do Renascimento, desde de Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael e tudo mais, além esses nas artes visuais, mas nas outras artes também, né, literatura, música e tudo mais. E um livro, por exemplo, o livro do Boccaccio, que descreve a peste negra, né? Então nós temos ali, tinha Dante Alighieri na época, então era assim, um período, o Renascimento foi um período importantíssimo, que veio na esteira da peste negra, né? Aquilo ajudou a se transformar o mundo, né? Sair da era medieval. E depois da gripe espanhola também, né? Que é mais recente, em torno de 100 anos, nós tivemos os ismos, né? O modernismo, todo aquele período, né? O dadaísmo, o futurismo, tudo isso ali surgindo a partir esse movimento surgindo a partir daqueles momentos ali entre guerras e tudo mais, e a gripe espanhola na Europa muito fortemente, aqui no Brasil também, claro que aconteceu, mas então eu acho que depois dessa pandemia, sem querer fazer futurismo, nós também vamos ter aí um movimento muito forte de renascimento das artes que nós já estamos vendo, né? Uhum. Todo mundo tem comentado na internet, poxa, o que seria os de nós sem as artes, sem as redes eu não sei como de streaming, né? De cinema pela televisão, sem os musicais, sem as óperas, sem as músicas, sem a literatura e tudo mais, né? Então isso realmente isso é uma coisa que vai ser mais valorizada. Né? Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Olha, eu estou aqui super animado com o que aconteceu hoje. Eu acho que é mais um dia de inspiração. Deu para aprender muito. Marcelo, muito obrigado por você dar o seu tempo a nós. Estamos privilegiados por você vir a essa live com a gente, agora sabendo que você não foi a primeira, né? Então, eu estou muito feliz, muito obrigado por você ter participado e uma ótima noite para todos. Muito obrigado a todos que vieram também. Bom, obrigada. A gente continua se falando, Marcelo, Adriana, eu quero convidar vocês. Amanhã a gente tem Alverson Souza, ele faz parte do coral de Boston, o coral gay, é um dos maiores corais que existe aqui, e é lindo, tem umas performances fantásticas. Amanhã a gente estará aqui ao mesmo horário e ao mesmo link. Venha saber como esse coral começou. Quantos anos tem já de coral, você sabe, Cid? Quase 30 anos de coral, e ele está no coral há 21 anos já. Ele faz parte desse coral. Então, é um brasileiro que está lá e que vem contar isso. Representando a alegria, a paixão pela música. Ele representa todos nós brasileiros com a sua simpatia, com a sua alegria, com a sua determinação e com a sua coragem. Então, eu acho que é muito bacana nós presenciar essa viagem dele aqui, né, dentro dessa instituição que é o Coral Gay de Boston. Tá bom? Então, isso. Então, uma ótima noite. Obrigado, Marcelo. As palavras finais são suas. As finais é sua, Marcelo. Obrigado. Eu fico super feliz com o convite de vocês e feliz com as pessoas que estão aqui, com os amigos, com algumas pessoas que eu conheci aqui, e também feliz por estar aqui pessoas que, se essa exposição do MON aconteceu, é porque algumas pessoas ligadas à arte estiveram próximas a mim. Então, a Rebeca, que é a produtora, a Kátia, da Vilês, a Adriana Rede, que são pessoas assim, incríveis. Então, se hoje eu tenho alguma coisa para dizer, que é sobre essa exposição, porque essas pessoas, a Zila também galerista,
estiveram ao meu lado. Então, muito obrigado. E esse é um projeto que eu vejo que tem muito fôlego. Fazer um trabalho diário aí, quase que fosse um telejornal, assim, é algo que exige muito. Então, parabéns para vocês pela coragem, pelo fôlego e vida muito longa para esse projeto Mostra a Sua Cara. Ok, muito obrigada. Tchau, gente. Até amanhã, tá? Tchau, Clarinha. Tchau, Tom. Tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite para vocês. Tchau. Marcelo. Parabéns, Marcelo. Parabéns para vocês também. Tchau. Mariana. Tchau, obrigada. Obrigada mesmo, Josias. Obrigada. Boa noite. Amanhã a gente está aqui no chat encontro, tá? Então,